Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês estão aqui hoje à noite que trabalham esperando receber salário no final do mês? Quem trabalha para receber salário? Levanta bem alto a sua mão. Isso é natural. Salário é resultado daquilo que nós fazemos. Nós trabalhamos, nós esperamos colher ou ter algum resultado. Quantas pessoas aqui vão para a escola esperando ser aprovado de ano, ou você deseja que seus filhos sejam aprovados no final do ano? Quantos de vocês esperam esta aprovação como resultado? Nós aguardamos resultados. Nós somos pessoas criadas para resultado. Nós não fazemos as coisas simplesmente por fazer. Nós fazemos na expectativa de termos resultados. Quantos viajaram aqui no feriado? Quem viajou no feriado? Levanta bem. Olha, quanta gente viajou. Você sai de casa na expectativa de chegar ao destino. Esse é o resultado da sua viagem. Você quer encontrar pessoas. Nós somos criados para experimentarmos, resultados, para que coisas aconteçam na nossa vida. Agora, eu estava pensando, sobre essa ideia, de produzirmos alguma coisa e termos resultados. Eu fiquei pensando, será que Deus espera que eu produza para Ele algum resultado? Será que Deus olha para a minha vida e tem expectativa que eu produza algum resultado? Será que Deus olha para a igreja e Ele espera da igreja algum resultado? Será que Deus olha para a sua célula e Ele espera da sua célula algum resultado? Ou para Deus tanto faz, a gente pode viver de qualquer jeito, Ele não está nem um pouquinho como nós, na expectativa de resultados. Quando Ele olha, para você, será que Deus espera algum resultado, da sua parte? Eu queria pensar com vocês um pouco hoje à noite sobre a expectativa de Deus dentro de alguns textos na Bíblia. O primeiro deles está em João, capítulo 15, verso de número 16. João 15, 16 é um texto que eu uso normalmente na entrevista que eu faço com as pessoas que vão se tornar líderes de célula. Nesse texto diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha para mim. Esse texto diz que não foi nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Então presta atenção. Quantos de vocês que estão aqui hoje à noite têm certeza que Jesus te escolheu? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Diga assim: Ele me escolheu. Não, mas dá um sorriso bonito. Diga: Ele me escolheu. Agora, te faço uma pergunta. Ele te escolheu para quê? Para dar fruto. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Ele não escolheu a gente para nada. Ele escolheu para a gente dar fruto. Agora, eu te pergunto de novo. Que fruto é esse? Que fruto que Deus espera como resultado dessa escolha que Ele fez por mim? Qual é a expectativa que Deus tem? Que eu dê fruto. Mas que fruto é esse que Deus está esperando que eu possa produzir? Que fruto é esse? Eu vos escolhi para que você dê fruto. Queridos, há uma coisa que é contrário à natureza de Deus, que se chama esterilidade. A esterilidade é
não dar fruto. Pessoas estéreis, por exemplo, não podem gerar filhos. E é muito dolorido para pessoas quando se casam, na expectativa natural de ter um resultado, terem filhos, quando elas não conseguem ter, quando a esterilidade se manifesta na vida de um casal. A Bíblia toda fala da esterilidade como algo contrário à vontade e à natureza de Deus. Deus não gostaria que as pessoas fossem estéreis, Ele sempre gostaria que as pessoas pudessem ter, o fruto, ou seja, o resultado, daquilo para qual elas se casaram ou para aquilo que elas se propõem. Eu gostaria de ler um texto. Abra sua Bíblia, vamos trabalhar um pouquinho com a nossa Bíblia. A Bíblia é como um caderno que a gente leva para a escola, um livro que a gente leva. Precisamos aprender a manusear e ter a Bíblia para a gente poder acompanhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 22. Como a gente está projetando aqui no telão, então você vai precisar ler. Mas eu estou fazendo isso com o objetivo de que você leia a palavra de Deus, que você manuseie a palavra de Deus, que você tenha contato com a palavra de Deus. Então sempre traga a sua Bíblia, seja a sua Bíblia de papel, seja ela no seu iPhone, no seu iPad, mas venha com a Bíblia para esta casa. Esta casa é um lugar onde nós estudamos a Bíblia, então é importante que você tenha o exemplar da palavra de Deus. Vamos ler esse texto e vamos ver como Jesus trabalha com a expectativa de ter resultados. E quando ele não tem o resultado esperado, vamos ver o que acontece. Mateus capítulo 21, do verso 18 até o verso de número 22. Está escrito assim: cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve ele fome. A gente consegue projetar o texto? Pode pedir? Então, se vocês conseguirem projetar o texto, eu vou agradecer, porque mesmo lendo na Bíblia, tem algumas coisas que eu queria destacar. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve o quê? Fome. Ele teve fome. E pelo fato de ter fome, vamos ver o que aconteceu. E vendo uma figueira, vamos lá. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser as folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Deixa um pouquinho o texto aí, só para nós olharmos alguma coisa. Jesus estava com fome. A figueira, ela deveria produzir um fruto. Eu acho que a tâmara, me parece que é o fruto da figueira. Parece que é. E ele foi na expectativa de encontrar o fruto para saciar a sua fome. Ele tinha a expectativa que aquela figueira, ela tivesse um resultado, porque ela foi criada para dar um resultado. Qual é o resultado? Fruto. Mas quando a figueira, alguns tipos de figueira, que elas primeiro dão um fruto e depois dão as folhas. É figo? Mas é figo. É figo? Figueira da figo. Mas essa figueira é outra. Essa é... Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora eu fiquei muito feliz assim com... Eu fiquei desajeitado agora, viu? Não, mas figueira dá figo. Ok. Mas tem umas figueiras que dá outra coisa. Bom, é o fruto. Essa figueira, ela primeiro
dava os figos e depois ela criava as folhas. Como Jesus viu as folhas, ele imaginou que ela teria figos, frutos. E quando ele procurou os frutos, ele não encontrou. Agora, será que Jesus estava mal-humorado para fazer o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais dê fruto, e ela secou? Queridos, quando nós lemos um texto como esse, nós precisamos aprender algumas coisas. Jesus não estava brincando de demonstrar poder, superpoderes. Jesus não estava irado. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a nós algumas lições. A primeira lição que eu aprendo desse texto é: se a figueira não cumpre o propósito, não há razão de continuar existindo. Por exemplo, se você planta no seu jardim uma roseira, a expectativa que você tem é que ela dê rosas. Agora, se a roseira que você plantou nunca dá rosas, o que você vai fazer com ela? Faz assim, cortar. Porque ela não está cumprindo o propósito da sua existência. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte: se não cumpre o propósito, tira fora. Não há razão para continuar a existir se você não cumpre o propósito, ou no caso, a figueira. A outra coisa que Jesus está ensinando, eu comentei com a senhora, quando eu olho para a liderança de Jesus, como Jesus era paciente com pessoas que pecavam, mas como Jesus não tolerava aparência enganosa. Jesus sempre trabalhou muito duro contra a hipocrisia. Aquilo que parece ser, mas não é. Aquilo que passa uma mensagem, mas a realidade é outra. E o que ele está ensinando, ele continuou na mesma linha. A hipocrisia não é tolerável. O reino de Deus não suportará a hipocrisia. Hipócritas não herdarão o reino dos céus. Esta é a mensagem que Jesus está passando. O reino de Deus não é um reino de aparência. Eu fiquei pensando, por que Jesus não conformou-se com a sombra da figueira? Porque a figueira dá sombra. Por que ele não se contentou com a sombra da figueira? Porque a sombra da figueira não é a razão pela qual a figueira veio a existir. A figueira veio a existir para dar fruto. E aí eu fiquei olhando e querendo aprender algumas coisas. O que significa esta sombra? A sombra já não estaria bom. Mas a sombra, ela causaria um dano à figueira. Árvore que não dá fruto, ela não dará continuidade. E o nosso Deus é um Deus de continuidade, de geração em geração. Você não é a última pessoa que foi salva na terra. Outras pessoas deverão ser salvos como uma continuidade da sua salvação. A minha questão em relação ao movimento gay, aos homossexuais,
não é simplesmente o fato de um homem se relacionar com outro homem, ou uma mulher se relacionar com outra mulher. A grande questão é que esse relacionamento coloca em xeque a continuidade da existência humana na Terra. Porque um relacionamento de um homem com outro homem não poderá dar continuidade à vida. É sombra. O relacionamento de uma mulher com outra mulher é sombra. Não haverá continuidade da vida. A humanidade deixaria de existir. E o que Jesus está ensinando é que o reino de Deus é um reino de continuidade. A figueira precisava dar fruto para ela continuar a existir. Eu fiquei pensando nessa figura da figueira ligada com a igreja. E me chamou a atenção que em alguns momentos a igreja está apenas gerando sombra. E muitas pessoas procuram a igreja na esperança de ter uma sombra. E não precisam mais do que isso. A sombra fala de comodidade. A sombra fala de religiosidade. A sombra fala de bem-estar. Às vezes o que nós queremos é uma igreja que nos dê sombra. Uma igreja que nos deixe viver de aparências. Mas Jesus está dizendo, não, eu não vim para deixar a figueira produzir sombra. A figueira precisa produzir aquilo para o qual ela foi chamada para produzir. Se não der fruto, corta. Eu penso, queridos, como esta palavra de Jesus é forte. E quantas vezes nós queremos viver da sombra, sem querermos dar fruto. Eu estava esses dias falando com um pastor, e ele disse, a igreja que eu pastorei fez 90 anos, agora, uns dias atrás. E esse pastor estava muito angustiado, porque a igreja com 90 anos tem 40 membros. E ele disse que boa parte dos membros estão muito confortáveis com essa situação. E eles dizem, pastor, por que esse negócio que você fica falando que a gente tem que crescer e multiplicar? Nós não precisamos disso, nós estamos muito bem aqui. A esterilidade contraria a natureza da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele disse, e os abençoou, Ele disse, crescei e multiplicai. A multiplicação está na natureza que Deus criou. E a esterilidade veio para contrariar a natureza de Deus. Queridos, quando nós não multiplicamos e nós aceitamos a esterilidade, a sombra, nós estamos contrariando o plano de Deus. Quando nossas células não multiplicam, quando nossa igreja não multiplica, nós estamos optando pela sombra. Quando nós não geramos novas pessoas para Deus, nós optamos pela sombra. A Bíblia diz que cada um deve gerar segundo a sua espécie. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem gera pinguço? Quem gera pinguço? É um pastor? Pelo menos não deve. Quem gera pinguço é outro pinguço. Estou certo nisso? Um pinguço gera
Pinguço. Como é que um pinguço gera outro pinguço, você sabe? Como é que faz? Dá ao que não é pinguço a pinga. Bebe aqui, não é assim que faz? Bebe aqui. Quem gera viciados em droga? Quem gera? Alguém que é viciado em droga. Ou é a mãe que gera o filhinho viciado em droga? Põe cocaína na mamadeira e bebe aqui, filhinho. E aí a mãe... Não é. Mãe que a mãe não faz isso. É um drogado que vai gerar outro drogado. Cada um gera segundo a sua espécie. Quem vai gerar cristãos? São os cristãos. É eu e você. Um pastor vai gerar pastor. Eu trabalho para gerar pastores, eu sou um pastor. E se eu multiplicar segundo a minha espécie, eu vou multiplicar pastores. Trabalho para que o Jonathan se torne um pastor. E ele está até com jeitinho já. Amém, irmãos? Está bem encaminhado. Eu não poderia pedir para um político em Brasília gerar um pastor. Vai sair uma coisa estranha. Um pastor gera um pastor. Um cristão gera um cristão. Cada um deve gerar segundo a sua espécie. Uma célula vai gerar uma célula. Um discípulo vai gerar outro discípulo. Uma igreja vai gerar outra igreja. Cada um gera segundo a sua espécie. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a natureza, aquilo que Deus criou para a multiplicação. A multiplicação. Eu e você fomos criados para multiplicar. E quando nós não fazemos isso, ou quando nós... É muito engraçado, irmãos. Muito engraçado o que acontece quando nós perdemos esta visão. Só queremos a sombra. Tem alguns crentes que só querem a sombra. Tem um provérbio que diz assim: sombra e água fresca. Querem ficar acomodados. E não devemos ficar acomodados, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer e multiplicar. Eu esse ano estou um pouquinho mais focado agora na aliança de membresia. E eu deixei, vocês perceberam, alguém falou: pastor, você nem está falando mais tanto em célula, em discipulado e multiplicação, você esqueceu? Eu falei: não esqueci. Olha para o irmão e diga: ele não esqueceu. Está falando, ele não esqueceu. Você pensou que ele esqueceu? Ele não esqueceu. Queridos, nós não podemos viver na esterilidade. Nós fomos salvos em Jesus para crescer e para multiplicar. Minha família ainda precisa ser ganha para Jesus. Sua família precisa ser ganha para Jesus. A salvação não pode terminar em mim e em você. Não, quando eu falar umas coisas boas, dá um aleluia mais animado, irmão. A salvação não pode terminar em mim e em você. A gente na sua casa que precisa ser salvo. A gente lá no seu trabalho que precisa ser salva. Há vizinhos que precisam ser salvos. E nós temos que trabalhar para ganhar essas pessoas. Vamos pensar, eu quero olhar com vocês. Eu quero ver com vocês uma parábola
que Jesus está falando também sobre esta questão de resultados. Jesus espera que eu dê resultados. Jesus espera que você dê resultados. Jesus espera que haja fruto na nossa vida, que a gente produza esse fruto. Vamos olhar, né, Mateus capítulo 13, vamos ler, né, a parábola do semeador. Muito interessante. Essa parábola vai falar de 4 tipos de pessoas. Esta parábola não está falando, né, de plantar e colher, está falando de pessoas. Jesus usa a parábola para falar 4 tipos de pessoas que ele faz menção. Primeiro, vamos lá. Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido da praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu para fazer o quê? Saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu aonde? Bem bonitinhos, me ajuda. Caiu aonde? Na beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Então guarda essa palavra, à beira do caminho. Ok, próximo. Parte dela caiu aonde? Terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, o que aconteceu? E o que aconteceu depois? Secaram porque não tinha raiz, ok? Outra parte caiu aonde? Entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. A última caiu aonde? Caiu aonde? Caiu aonde? Em terra boa. Três caíram em lugar que trouxe dificuldade. Uma caiu em terra boa. Qual desses 4 terrenos representa você? 4 tipos de pessoas. Primeiro, vamos lá. À beira do caminho, Mateus 3,19. O que significa esta pessoa representada pela beira do caminho? Quando caiu isto, pode tirar agora, beira do caminho, vamos lá, verso 19. À beira do caminho, esta pessoa significa aquele que não recebe a palavra. Há pessoas que ouvem a palavra, mas não recebem, são displicentes. Estão ligados numa rede social na hora da pregação, não tem a ver, isso não é para mim. Não dão atenção à palavra. São indiferentes. Estão com o coração fechado. Elas não retêm aquilo que recebem. Quando elas saem desta reunião, já esqueceram tudo. Deus não falou comigo. Não ouvem, não compreendem. Pessoas à beira do caminho. Estão distraídas com muitas coisas. O segundo tipo de pessoa que Jesus está dizendo que existe, eu só vou citar um texto antes que eu quero falar aqui, porque uma tradução diz que o diabo vem e rouba a palavra. É gente que não vigia. Entra em qualquer lugar na internet, não vigia. Dá lugar ao diabo. Abre portas para o diabo. Chega a tentar a tentação. Tem gente que tenta a tentação. Está à beira do caminho, está vendo tudo que passa, entendeu? Olhando para tudo. Displicente. Segunda pessoa que Jesus está falando
é o solo rochoso. Esse solo rochoso significa coração duro. Ele recebe a palavra, mas não tem profundidade. É superficial, é emocional, é fogo de palha. É aquele tipo de crente que um dia ele está na unção e outro dia está na perdição. Ele é animado, e ele mas não tem profundidade nas coisas. Não suporta prova. Não tem raiz. Queridos, essa coisa de não ter raiz é sério. Não tem profundidade, não está plantado, não tem raiz. Jonathan, me ajuda lá que nem de manhã. Isso é uma planta. Não tem raiz. Tem crente que assim, não tem raiz. Uma hora está aqui, enfeita a igreja aqui. Daí a pouco, está enfeitando outra igreja. Oi. E daí a pouco já está outra. Vai de um lado para o outro. Não tem firmeza. Não há consistência. Um dia é, outro dia não é. Fiquei um pouquinho. Não se escandaliza com qualquer coisa, meu Deus. Ele não paga o preço. Ele acha que quando ele entregou a vida a Jesus, ele recebeu um seguro contra problemas. Não pode ter problemas. Ah, Jesus deixou roubar meu carro, agora não vou mais servir Jesus. Olha o que acontece, escandaliza. Porque a fé não produz a sombra para ele. Qualquer coisa que acontece na igreja, não quero mais essa igreja. Como ele não tem raiz, ele é fácil de mudar. Vai daqui para lá e de lá para cá. É o crente florzinha sem raiz. Não é seu caso, Jonathan, é só. Você entende isso? Você compreende isso? Essa igreja almática que nós vivemos no Brasil. Almática. Movida por alma e por emoção, como é a sociedade. Qualquer coisinha choca. Qualquer coisinha melindra. Eu estava lá discipulando, mas aí o discípulo falou mal de mim, meu Deus, que coisa triste. Eu não vou mais cuidar de discipular, estou decepcionado. Não quero fazer gesto, estou falando firme. Se decepciona com qualquer coisa. Lá na célula, eu estava indo lá. Agora, e a voz ficou fina, não pode. Agora, o pastor disse que tem que dar dinheiro lá na célula. R$70. Gente, tudo escandaliza. Escandalizado. Escandalizou domingo, porque eu falei que o pastor Zé Luiz vai apresentar a neta com coreografia. Escandaliza com qualquer coisa. O Zé Luiz pensou que ia ficar de férias hoje, foi até lá para o estacionamento para trabalhar. Qualquer coisa escandaliza. Melindrados demais. Eu cheguei lá no estacionamento, mandaram estacionar o carro aqui. Eu queria colocar aqui. Não vou mais na igreja. Você pensa que não tem? Tem gente assim. É verdade. Uma coisa tão pequena, irmãos, mas serve
para as pessoas almáticas desistirem. Essa não cria raiz. O que colocaram aqui para mim? Avisar sobre... tá legal. Não cria raiz. Não aprofunda. Não é plantado. Arranca com facilidade. Esse é o segundo tipo de pessoas que Jesus está falando. Não consegue, né? Se vem alguma perseguição por causa da palavra, então logo ficam, né, escandalizados. Só podem servir a Deus se estiver levando vantagem em servir a Deus. Se estiver ganhando alguma coisa, então servem a Deus. Mas na hora que perderem alguma coisa, então desistem de servir a Deus. Hoje de manhã eu orei com um casal, muito fiel aqui da igreja. Quando terminei essa palavra, eles falaram: pastor, roubaram o nosso carro esta semana, só tem um carro. O carro não tinha seguro. Roubaram o carro. Se a pessoa não está firmada, ela já pensa em abandonar Jesus e o reino de Deus. Porque de alguma forma, né, veio uma prova. Mas se você está firmado, você vai passar pela prova. A terceira pessoa, acho que não está, vamos lá. Terceira pessoa, está falando de pessoa. Aquela pessoa que é os espinhos. Eu acho que eu vou chamar assim de crente espinho. Crente espinho. Ele diz o que acontece com o crente espinho. Isso. Deixa eu só ler o 22 aí, porque interessa. Ele diz que o crente espinho, está lá. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando infrutífero. Verso 22. Essa pessoa, os cuidados, tem alguma tradução que diz os cuidados com esse mundo, é aquele crente que é tudo misturado. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ele assiste, ele ouve a pregação. Gente, eu vou falar de uma coisa misturada aqui para vocês. Misturado. Eu vi pouquinho, mas pensa um negócio misturado. Os 10 mandamentos da Record. Que negócio misturado aquilo. O Moisés lá com umas mulheres estranhas, uns negócios estranhos, aquele negócio. Eu falei, isso é de Deus, não é de Deus? Tem negócio misturado, é esse. Os 10 mandamentos é de Deus, mas tem umas mulheres lá que não está nos 10 mandamentos aquilo, irmão. Aquilo não é de Deus, é um estranho aquela coisa. Eu falei, pelo tema eu queria ver, mas pela cena não dá para ver. Eu não sei se você já viu aquilo lá. Eu só dei uma espiada, estava junto com a Sinorá. Mas parei de espiar, falei, não tá misturado essa coisa. Eu achei que era de Deus, 10 mandamentos, então eu vou ver. Eu acho que aquilo ali está mais para obra de engano, irmão, porque a gente vai por causa dos 10 mandamentos e vê até o jardim do Éden, lá com as filhas de Eva e tudo, umas coisas que não... Coisa misturada. Canta a música da igreja e canta a música do mundo. Mesma coisa. Essa coisa, tudo junto. É crente, mas também não é crente. Presta atenção, falei isso hoje de manhã, eu vou falar agora à noite. Sexta está na balada, sábado até as 2 na balada e domingo, Senhor.
Esse é o crente espinho. Né? Os cuidados do mundo, ou seja, tem que estar atualizado. É misturado as coisas. Aqui na igreja bebe suco de uva na ceia. Mas aí fora bebe. Mas essa igreja, irmãos, essa igreja está nos nossos dias. Pastor não pode ser radical, pastor tem que ser, vai fazer o quê, né? Afinal de contas, agora, né, as pessoas, também ninguém é de ferro, precisa pôr alguma coisinha para, né, desenferrujar por dentro, por isso que, né, não pode, irmão. Jesus está dizendo, tem esse tipo de gente. É o crente espinho. Né, os cuidados com as coisas, né, do mundo. Aí tem outra aqui, ele diz assim, ó, a preocupação com as riquezas, ou a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Querendo servir a Deus, mas também querendo servir as riquezas, ou querendo ficar rico. Alguns, diz Tiago, se perderam no meio das riquezas, querendo ficar rico. Um dia eu estava ouvindo um irmão, ele falou, eu não entendo, né? Ele era bem novinho na fé, ele falou, eu não entendo muito, né, os crentes. Aí quando está bem quebrado, vem para a igreja e se arrepende, e ora e chora, e lê a Bíblia, e aí pede para Deus ajudar, e aí Deus começa a ajudar, e aí ele vai crescendo, ele compra, né, quando ele é bem pobrinho, o carrinho é velho, só consegue chegar na igreja, aquela fumaceira, ele vem para a igreja, dá glória a Deus, e aí ele pede para Deus ajudar ele trocar o carrinho, ele troca o carrinho, aí ele vai melhorando, aí ele compra um carrinho novo, aí quando ele compra o carrinho novo, aí o carrinho leva ele para longe. Aí ele prospera, em nome de Deus, e a prosperidade tira ele do reino de Deus. Quando é pouquinho ele é dizimista, ele é generoso, mas depois que aí melhora, fala, não, dá dízimo de 10 mil é muito. Dá dízimo de salário mínimo dá, mas de 10 mil não dá. As riquezas vão roubando. Jesus disse, esse é o terceiro. Nenhuma destas pessoas estão dentro daquilo que é realmente. E aí por último ele fala, terra boa, diga terra boa. Diga assim, agora é comigo esse negócio. Meu Deus, não é com você isso, irmão? Não. Só quem é terra boa, diga agora, está falando comigo. De novo. Agora está falando comigo. Essa parte me interessa. Terra boa. Terra boa. E eu realmente acredito que você é terra boa. Primeira coisa, põe a mão assim no ouvido e diga, ouve a palavra. De novo, ouve a palavra. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Nessa pessoa ouve a palavra, ela tem revelação da palavra, ela compreende o plano de Deus, ela é moldada pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não é para adulterar, então nós não vai adulterar. Porque a palavra de Deus diz que não é para fazer. Eu cheguei na Coreia, aí eu estava com o Domingos e mais 2 pastores, aí fomos recebidos por um pastor coreano. Já contei isso para vocês, mas alguns não lembram, posso contar de novo. Aí, recebido pelo pastor coreano, saindo do aeroporto, eu falei assim, pastor, ele fala português, eu falei, pastor, aqui na Coreia tem violência, roubo. Ele parou, ficou pensando. Daí a pouco ele olhou para mim e disse, aqui na Coreia é proibido roubar. Eu achei tão sem sentido aquela resposta dele, você não acha?
Aqui na Coreia, proibido roubar. Depois, vivendo lá alguns dias, eu entendi, o que é proibido, não faça. Eu estava lá na igreja no Japão, terminou o culto, já era quase meia-noite, 1h30, a gente estava saindo da igreja, aí tinha uma bicicleta, assim, encostada no portão, na rua, e já tinha todo mundo embora, estava saindo com o pastor, e aí nós, pastores, falamos: pastor, alguém esqueceu a bicicleta aqui, o senhor não vai guardar a bicicleta? Acostumado aqui no Brasil. Ele disse: não precisa guardar. Eu falei: pastor, mas essa bicicleta vai estar aí amanhã de manhã? Ele disse: vai estar amanhã de manhã, depois da manhã de manhã, não, depois. Ele falou: o irmão vem na igreja domingo e leva a bicicleta. Eu falei: se fosse no Brasil, já tinha feito favor para ele, tinha levado antes. O que é viver, ter revelação da palavra, né? Não é para fazer, não faça. Não é para olhar mulher pelada, não é para olhar mulher pelada. Só isso, irmão. Também não é para olhar o homem pelado, também não é, irmã. Só isso. Isso é o reino. É isso que a palavra faz. Eu fui com o Jonathan pegar um negócio lá no computador semana passada. Isso foi domingo, queria passar um PowerPoint para ele. Falei: Jonathan, acha um negócio para mim. O Jonathan foi, abriu o computador, saltou umas filhas do capeta lá naquele. Jonathan desesperado. Eu falei: apaga esse negócio, irmão. Mas tem gente que faz de conta que aperta o botão, mas aperta fora. Não consigo. É simples o reino. Revelação da palavra. Não é para fazer, não é para fazer. Simples assim. O reino é simples. Não é para beber, não é para beber. Não vos embriagueis, não é para embriagar, só isso. Não é para roubar, não é para roubar, só isso. Ah, mas todo mundo está roubando, mas vai para o inferno, então você não quer ir com eles. Não vou roubar. O reino de Deus, a boa terra, é muito simples as coisas. A vida da pessoa é moldada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que é para o marido amar a esposa, é isso que é para fazer amar a esposa. Lembro de um casamento que eu fiz muitos anos atrás. Vocês já estão vindo de novo, é? Muitos anos atrás, eu estava começando a fazer casamento. Eu amo fazer casamento. E aí eu estava começando aquela coisa dos noivos falarem. E aí eu estava fazendo um casamento. Aí eu pedi para o noivo falar. Primeiro que a noiva. Porque as mulheres sempre falam mais bonito. Então, primeiro o homem. Aí ele pegou o microfone. Tinha convertido pouquinho tempo, casal bem novinho. Ele olhou para a noiva, pensa numa coisa. Ele disse: eu prometo, eu gostei, eu prometo, a partir de hoje, eu nunca mais vou bater em você. Ele estava muito sincero, irmão. Ele estava casando, ele entendeu que não é para bater na esposa. Então ele prometeu. Muitos anos esse casamento, eles estão casados até hoje. E não bate nela. A Bíblia diz que é para amar a esposa, é para amar a esposa. Pastor, mas ela é uma cascavel, mas é esposa, ama. A Bíblia diz que é para a mulher ser ajudadora do marido, ajude seu marido. Só isso, é para ajudar seu marido. Contribua, coopere com ele, ajude ele. Muito simples assim. O reino de Deus, revelação da palavra, né, você age de acordo com a palavra. A terra boa, esse tipo de pessoa é ensinável, ele quer aprender. Pá.
Ele quer aprender. Tem raízes profundas. Pega a florzinha de novo, Jonathan. Vamos lá agora, a última imagem, por favor. Me ajuda lá. Está lá no final, Jonathan? Está lá? Aquela de hoje de manhã, coloca aí para mim. Está lá. Jonathan, aí. Aí. Isso. Olha para a florzinha aqui do Jonathan, não, que ele está segurando. E olha para a árvore. Essa árvore tem raízes. Por isso não dá para arrancá-la, porque tem raízes. Essa plantinha aqui não tem, então pode ser colocada de um lado para o outro. Eu te pergunto, você tem raiz? Essa terra, essa pessoa, ela produz raiz. Obrigado, Jonathan. Pode soltar a florzinha. Você gostou muito solta lá. Obrigado, viu, Jonathan? Olha, pode deixar a árvore, eu só vou ler o texto. Eu olhei esse texto com carinho, hoje de manhã. Salmos 92, verso de número 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios, nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa de Deus. Fica de pé, meu irmão, por gentileza. Como está passando rápido esse tempo, irmãos? Vamos lá. Plantado na casa de Deus. Agora, olha para mim, olha para mim. Diga assim, eu estou plantado na casa de Deus. Não, mas diga bem bonito. Eu estou plantado na casa de Deus. Diga assim, eu vou frutificar na casa de Deus. Temos raízes profundas. Plantados na casa de Deus.